Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita terá uma conversa agradável, esclarecedora, com o companheiro divulgador da causa espírita, Adilson Santos, da cidade de Serrana, dedicado trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Serrana, companheiro da nossa USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Adilson, bem-vindo ao programa Visão Espírita. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, Zola. Uma oportunidade para a gente poder conversar, se puder contribuir com uma mensagem que seja cristã e fortalecedora nos corações dos amigos, e que espero que assim aconteça. Né? Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos por você estar aqui, Adilson. Jesus pronuncia algumas frases ao longo de sua caminhada, que estão no Evangelho, que repercutem até hoje. Né? Dentre estas frases, nós podemos dizer: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis para não sede julgados. Trazendo esta frase para hoje, Adilson, quais são as pedras que carregamos ou que carregam os acusadores na atualidade? Porque Jesus vai dizer: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e aí tem toda uma narrativa histórica. Quais são as pedras que os acusadores carregam hoje no lapidário do dia a dia? Zola, se a gente partindo de um pressuposto, né, que trazendo a visão da doutrina espírita para esse contexto, né, a gente vai perceber que se a gente está no mundo de provas e expiações, estamos classificados no mundo onde todos os espíritos, na maioria deles, são poucas exceções, são imperfeitos. Imperfeitos em questão de moralidade, ainda precisa alcançar ainda em termos de avanço intelectual, né? E posso lhe dizer, né, essa é a minha compreensão, meu entendimento, que esses acusadores que foi trazido lá no contexto do Cristo, hoje, na atualidade, pode ser qualquer um de nós, né, de forma indistinta. Né? E essas pedras, olha, hoje, eu vejo essas pedras muito forte, muito latente, muito expressiva, né, visual, nas questões discriminatórias. Né? E aí, quando eu falo de questões discriminatórias, nós podemos falar questão de religião, a questão do sexo, questão de idade, questão, né, todas as maneiras de discriminação do ser humano, essas são pedras que são lançadas e que causam uma dor muito grande naquele que a recebe. Né? E, invariavelmente, nós, na nossa trajetória, muitas vezes nós podemos estar numa dessa situação jogando pedras, né? Fazendo críticas ou mesmo julgando, sem ter uma competência moral para aquilo, mas julgando e atribuindo a certos contextos que fica difícil falar que não tem culpa. Né? Então, eu vejo assim, por exemplo, hoje no mundo virtual é um campo aberto, né? É uma terra sem lei, né? Não, ainda
não há penalidades, né? A legislação humana não alcançou ainda um patamar de punição na legislação humana, de punição moral, porque é egoísta, ou porque o outro é sovina, né? Ou porque o outro foi maldoso. Não tem isso. Então, cada um fala o que quer, expressa o que quer, né? Fere o quanto quer, né? Então, salvo exceções, a gente vê muito poucas espíritos aí, poucas pessoas, né, que fazem talvez um julgamento, mas tentando trazer um contexto mais construtivo e não um contexto de construtivo, mas na maioria das vezes são realmente vexatórios, são aqueles que querem punir realmente o outro, né? Então eu vejo aí o lado, no amplo geral, a discriminação como sendo as maiores pedras que jogamos hoje na atualidade, viu, Zola? Adilson, é fato isso, né? Isso está espalhado no orgulho da humanidade, né? Sim. É muito complicado. Você sabe que hoje, continuando este estudo de quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, não julgueis para não ser julgados, diante dos fatos que provocamos enquanto humanidade, onde estão os escribas e fariseus que irão apresentar a mulher pega em adultério? Porque quem vai levar a mulher pega em adultério são os escribas e os fariseus que vão tentar Jesus, né? Perguntam perante a lei mosaica que determinava, e Jesus vai ter aquela célebre frase: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, assim, olhando hoje, porque às vezes a gente deixa a mensagem de Jesus, acha que isso tudo é um contexto de 2021 anos e que não vem para o momento presente. Mas hoje, onde estão os escribas e os fariseus? Como entender isto que irão fazer esta apresentação para Jesus? Onde eles estão? Zola, se eu disser para você que os escribas e os fariseus hoje somos nós, olha, eu fico até... depois de 2000 anos, né, Jesus teve que conviver com aqueles, né, que ele, olha, hipócritas, até quanto terei que lhes aturar, né? Passado 2000 anos, nós ainda, eu posso dizer, Zola, que esses escribas e fariseus somos nós, que muitas vezes levamos, né? Levamos ao sofrimento do irmão e apresentando esse irmão para o Cristo, né? Como sendo ele não merecedor ou tendo que ser afastado de nós, sendo excluído ou da família, ou excluído de um grupo, ou excluído de uma comunidade, ou excluído de um segmento religioso, ou excluído, né? As exclusões, né? Como se nós tivéssemos, Cristo, essa pessoa não merece estar convivendo conosco, né? Como se nós tivéssemos autoridade moral, porque os escribas e os fariseus chegaram com Jesus achando que tinha autoridade moral para cuidar da lei de Moisés e aplicar a pena, não é? Hoje, os escribas se foram, não é? Jesus não está encarnado entre nós, não é? Então, passado Jesus deixado a mensagem, e hoje, no contexto, o que a gente percebe? Não é? A nossa sociedade não difere em termos de discriminação, em termos de pobreza, né? Teve muito avanço, claro que teve, mas no contexto moral não é tão muito diferente na época de Jesus, porque o egoísmo, o orgulho, que são a base de todas as imperfeições morais, ainda estão muito latentes no dia de hoje. Então, estamos falando de contexto moral quase, né, aí com as modificações, com os avanços, mas muita coisa para ser trabalhada, né? Então, para mim, escriba, fariseu, que leva a Jesus o outro, somos nós, em algum momento, em algum deslize, né?
Essa é a minha concepção, viu, Zó? Talvez eu estou sendo muito duro, né? Mas eu me coloco em situações que talvez a hora que acontece isso, né, num julgamento, eu tomo uma decisão sobre, de repente, uma situação, depois passa 5 minutos, passa outro dia, assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Eu tenho que recompor, assim, não é esse caminho, não é esse o sentido, eu tenho que repensar isso, não é bem assim. Somos fariseus e nós somos nos escribas, achando que temos muita coisa ainda para melhorar. Sabe, Adilson, pensar sob a luz do Evangelho, nós temos que às vezes dar um delay, né? Porque a gente primeiro age pelo impulso daquilo que é a nossa natureza, a nossa essência. Sim. Mas a luz do Evangelho nos ilumina. Então nós estamos na sombra, agimos na sombra da nossa ignorância, da nossa cupidez, né? Aí a luz do Evangelho aparece, né? A hora que ela aparece, aí que nós falamos, meu Deus, e agora? E agora? Né? Mas isso é um avanço enquanto humanidade, quando a gente começar a pensar tudo sob a luz do Evangelho. Sim. Possivelmente, muitas coisas serão revistas e corrigidas, né? Sim. Os escribas e os fariseus, naquele trecho, naquele momento, tiveram a oportunidade de ter o Cristo ao vivo ali com eles, né? Nós não temos o Cristo ao vivo, né? No momento, né? Nós não temos essa oportunidade. E a oportunidade que nós temos é a reflexão sobre o Evangelho, né? É ele que é a iluminação. Eu tenho que estar antenado com o Evangelho e estar vigilante com ele, né? E é certeza, ele aplica em todas as concepções da nossa vida. É incrível. É por isso que Paulo vai dizer, quando nós estamos muito longe dessa afirmativa de Paulo, sabe? Mas muito, quando eu falo muito, falo por mim, muito longe. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Nós estamos muito longe. Muito distante de tudo isso, e isso não tem como nós andarmos na própria escuridão, né? Sem dúvida, Zola, sem dúvida. E por falar em escuridão, Adilson, quais são, aspas, os adultérios éticos e morais que são aceitos quando se trata da nossa prática? A gente aceita. E acusados no entender da humanidade, que deveriam ser acusados e apedrejados, né? Como é que a gente interpreta, né? Aqui, na nossa prática, isso está tudo certo. Mas no olhar mais amplo, né? E se fosse possível, apedrejado. Zola, esses adultérios, né, que você colocou aqui, realmente aliás, parabéns pela formulação dessa questão aí que mexe com a nossa cachola aqui, né? A atualização desse evangelho trazendo esses adultérios éticos morais que são aceitos, né? Como eu disse para você, se a gente for pegar a analisação humana, tem muita coisa, a maioria delas não será penalizada, claro, né? Nós aceitamos ser orgulhosos, nós aceitamos ser egoístas, muitas vezes nós convivemos e aceitamos, às vezes que dói, mas somos invejosos, são tantas questões de vícios morais que nós aceitamos e convivemos com ela, assim, numa tranquilidade, né? Né? E que esses são adultérios éticos morais. Porque estou partindo de um princípio, Zola, que a relação de Deus conosco é uma relação de amor. A nossa relação com o irmão é uma relação de amor. Toda vez que eu adultero, né, porque adulterar é modificar o princípio, né? Adulterar uma gasolina, né? Nós reclamamos, coloquei um combustível, adulterou, porque eu coloquei água lá, alguém colocou água, adulterou os princípios, né? O leite, né?
E nós adulteramos também as relações, não é? E toda vez que eu adultero isso na minha relação com Deus, na relação com o outro, com o meu irmão, não é? Eu caio nesses adultérios éticos morais, que são aceitos e muitas vezes eu convivo com eles, né? Eu sou sovina, porque me interessa, eu não vou partilhar aquilo que não me cabe, né? Por que eu vou ajudar o outro se eu não tenho ajuda de ninguém, não é? Para que eu vou ser caridoso? Estou colocando a questão da caridade, né? Por que o outro tem que ter mais do que eu, se eu sou igual, né? Então, são coisas que a gente convive. Mas, como você disse, pegando uma carona aí na sua colocação, o Evangelho do Cristo coloca uma luz sobre isso. E a hora que a gente olha para a mensagem do Evangelho, o Cristo vai dizer, em resumo, estou colocando em resumo, meu irmão, você só vai ser feliz se você andar junto com o outro. Se você compartilhar com o outro. Enquanto você for egoísta, enquanto você for orgulhoso, você vai viver na sua vidinha medíocre, né, de achando que é só você, tudo para você, e você vai conviver com isso como se fosse naturalmente, né, ao longo da vida. Se não tiver um despertamento para isso, você vai ficar, né? Ou seja, há uma complacência de nós próprios, muitas vezes, com os nossos vícios. Porque eles são difíceis de ser tirados, né, Val? Sim, difícil de serem tirados. Mas tem que ter um trabalho. Claro que tem que haver um trabalho e uma disposição, né? Uma disposição de nós que estamos aqui, vamos colocar aqui numa mensagem, num ambiente religioso, vou colocar aqui, num bate-papo fraterno, para nós é muito latente no coração que a mudança tem que ser feita. Né? A mudança precisa ser feita. Não pode ser para depois. Não importa a idade. Ela pode se começar a qualquer tempo. Mas precisa ser feita. Precisa ser feita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Já que você falou em religiosos, né? Uma questão para a gente pensar junto, né? Na narrativa do evangelista, após Jesus pronunciar a frase, aspas, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, os acusadores foram deixando as pedras e o local, iniciando pelos mais velhos. Qual o significado dessa consideração, dessa assertiva? Por que pelos mais velhos primeiros, né? E uma outra questão que nos faz ponderar, né? Será que esses mais velhos na atualidade podem ser os religiosos, podem ser interpretados também assim? Quem são estes mais velhos que estariam deixando as pedras primeiro? Na época de Jesus, naquele contexto lá, eu compreendo que os mais velhos, quem são os mais velhos na época, e era um costume, era vivência, né? Era uma sociedade, os mais velhos tinham sabedoria, né? Muitas vezes tinham sociedades patriarcais, onde o chefe, o pai, né? Os mais velhos tinham aquela autoridade moral e os mais novos seguiam sempre, né? Isso no contexto de Jesus, né? Estamos agora há 2000 anos, né? Mas depois que Jesus, né, e ele disse que enviaria, né, o Consolador prometido, e nós temos a doutrina espírita. E com a doutrina espírita, Zola, hoje nós podemos dizer, né, assim quando nós enxergamos que somos espíritos, né,
E a doutrina espírita traz para nós a questão da reencarnação, né? Que é uma lei divina, uma lei natural e uma lei divina, que todos os espíritos, todos estarão submetidos a essa evolução, né? Essa progressão, né? E a reencarnação. Consideramos, olha, que nós, né, como o Evangelho, lá o Kardec, né, já classificou, trouxe a classificação dos mundos, né? Então já passamos pelos mundos primitivos, antes nós já passamos pelos 3 reinos, hoje estamos no mundo de provas e expiações. Eu vou dizer para vocês, olha, que nós já andamos bastante. Nós reencarnamos, reencarnamos. Em resumo, olha, é difícil achar quem é o mais velho hoje. Eu acho que o mais velho, todos nós somos velhos, né? O corpo pode ser novo. Né? Mas espírito, em termos de caminhada espiritual, nós já temos, tenho certeza, uma boa estrada, né? Então, se a gente fosse atualizar esse contexto, né, com Cristo, naquele momento lá, acho que todos nós sairíamos, né, todos nós jogaríamos as pedras e iríamos embora, né? Porque todos nós ainda continuamos praticando aquelas situações de julgamento, aquela situação da mulher adulta, que é também, não podemos esquecê-la, que todos nós também pode ser a adúltera, porque caímos em tentações, em situações de fragilidade moral, né? Mas todos nós temos já uma grande vivência. É difícil falar hoje quem são mais velhos, né? Porque todos nós já somos espíritos com uma boa caminhada. E podemos dizer que já temos, em termos de antiguidade, já somos um pouco antigos já. Com os religiosos, olha, eu tenho assim, os religiosos, eu acho que o religioso é aquele espírito que se predispôs, teve um despertamento para entender que a vida não é só matéria, não é só aqui. Então, houve um despertamento nele para entender que há algo. Então, esse religioso ele pode entender que há um ente superior, que ele deve a alguma coisa além dessa vida, não é? Nesse sentido. Então, o religioso, muitas vezes, ele vai, na realidade, até um agravante que eu vejo aí, dentro dessa concepção que são os espíritos mais velhos. Por quê? Trazendo o Cristo disse, né? Aqueles que não, lá, acho que está me parece em Lucas, no Evangelho de Lucas, o Cristo vai dizer que aquele que não conhece, eu estou mais ou menos trazendo assim um resumo, aquele que não conhece muito do pecado ou dos defeitos, pouco será cobrado. Mas aquele que conhece será cobrado. Aquele a quem ele confiou será cobrado ainda mais. Nós religiosos, eu acho que talvez, não posso dizer com certeza, né? Talvez nós não somos religiosos por primeira vez nessa encarnação. Nós já estagiamos em outras religiões e outras encarnações. Então, nós ainda, mesmo sendo religiosos, mesmo tendo a consciência do Cristo, a consciência de Deus, ainda continuamos a jogar pedras, olha, a jogar pedras, né? Então, não escapa ninguém, nem os religiosos, que eu acredito, como somos nós, sempre somos agravados com aquilo que está sendo confiado pelo Evangelho, porque nós temos acesso a ele, nós não podemos alegar ignorância. Sabe, Adilson, o que às vezes eu fico refletindo é que nem todo religioso tem religiosidade, né? Ele tem o conhecimento, mas tem um distanciamento da sua prática, porque eu acredito que quem estivesse no contexto da religiosidade não estaria nem com pedra na mão, não estaria ali, nem participaria daquele processo. Então, quem pegou as pedras, né, de alguma maneira, ainda está distante de todo o processo de esclarecimento, né? Ainda está agindo, se achando senhores da lei, né?
se nós somos senhores de alguma coisa, somos dos Sim. nossos próprios atos, né? Se vamos responder por algo, Sem vamos responder dúvida. pelos nossos próprios atos. Então, que eu fico pensando assim, não daria nem para ter pedra. Nós tínhamos que passar aquilo e falar, não tem o que fazer aqui, vai embora, né? Ao invés da pedra, seria o silêncio de Jesus, né? Se você não pode ajudar, fique em silêncio, né? Se você não pode ajudar, o Cristo podia ajudar muito, mas o silêncio dele tem um significado, né? Mas é melhor o silêncio do que a pedra. É melhor o silêncio do que a pedra. Adilson, nós estamos chegando ao término deste programa Visão Espírita, agradecendo a sua participação, agradecendo a sua presença, a sua fala. Pedimos que você faça algumas considerações sobre quem estiver em pecado, que atire a primeira pedra, e não julgueis para não ser julgados, e também nos traga a sua mensagem ao nosso amigo ouvinte e ao nosso amigo telespectador do programa Visão Espírita. Adilson, muito obrigado por estar no Visão Espírita. Ozola, eu que agradeço, e essa mensagem que eu posso dizer é que tenhamos o cuidado de não estar nem na posição da mulher adúltera e nem na posição do que atira a pedra, não é? Porque todos nós estamos em situação de imperfeição moral e muitas vezes vamos precisar, ou na maioria das vezes, precisamos da misericórdia do Pai para que possamos caminhar com a vida, podendo reparar os nossos erros, né? Então, tomara cuidado, seja vigilante, né, naquilo que fala na conduta. Eu posso deixar uma mensagem ao amigo, à amiga que está nos assistindo, que tenha confiança em Deus, em Jesus, porque nessa passagem do Evangelho, né, abordado aqui nesse programa, vimos que o Cristo, ele não puniu, ele deu uma chance e advertiu a companheira, que era a mulher adulta, a continuar em situação desonrosa. Aqueles que tinham pedra, para que não façam o mesmo. Mas em nenhum momento ele puniu. E Deus também não vai punir. Mas tenhamos certeza que nós caminhando de forma justa, encontraremos caminhos, tenho certeza, maravilhosos. Algumas caídas seremos corrigidos, mas corrigidos com a correção educativa que o Deus tem para com seus filhos, que somos nós, né? Quero desejar a todos um grande abraço e obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos. Um grande abraço, até uma próxima. O programa Visão Espírita reitera o agradecimento ao Adilson, agradece ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte que nos acompanhou nesta conversa, neste bate-papo. Ele faz um convite. Tenha sempre as mãos esperança, confiança. Se tiver que levar algo a alguém, leve a esperança, leve o otimismo. Não julgue, não condene, não atire pedras, até porque nenhum de nós está em condições de fazer isto em momento algum. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.